Cultura informa. Opinião. Ele tá chegando com os comentários e as bombas da política. O comentarista político Davi Cardoso. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo. Boa tarde, seu André Santiago. Boa tarde, Tony Maciel. Ô, Davi. Diga lá! Hoje tem... Givaldo Amaro. Zilda Lira. É isso aí, Zilda Lira. Falando aí sobre a ação do Donigel. Boa ação. William Zadicrim. Bum! Bomba. Ele quer bomba, viu? O Antônio Mendonça. Eu vou dar um aqui, viu? Vereador pode desistir de candidatura. É bomba. O negócio não é brincadeira não, viu, meu filho? Já dá pra saber quem é, né? É o vereador do, como você diz, do Auau. Sim, também, né? E do Miau, dois né? lá do Auau e do Miau. Sim, sim. Tem dois. Exatamente ele. É o Anderson Correia. Porque na verdade, veja, existe a possibilidade, vamos colocar assim, né? Para depois dizer que eu estou afirmando. E aí a gente só sabe se essas especulativas que nós disparamos aqui, elas se concretizam a partir do instante em que lá na frente ocorreu ou não a desistência. Eu tomei conhecimento de uma fonte fidedigna, que é o Satélite 67. Ele colocou para mim que em conversas com pessoas próximas, ele estaria pensando, tá entendendo, em não disputar a eleição. Porque se falou que ele é candidato, né? Inclusive a deputado federal. Mas existe essa possibilidade, espere, veja o termo, interpretem, para depois não dizerem que eu estou dizendo que ele falou que estava certo. Eu estou colocando uma possibilidade muito forte de desistência dele, assim como os outros já fizeram, tá? Assim como os outros, porque a gente chegou o momento nessa campanha eleitoral, tá entendendo? Até pela necessidade de você ter pessoas, aquela história, eu continuo dizendo, ele não gosta muito quando a gente fala assim, mas é verdade. Quem quer ser candidato? Tá aí. Então você tem recurso para isso, para você incentivar, e aí a ideia é somar votos, não é? Ah, mas fulano de tal, você está menosprezando, pode de repente se eleger? Poder tudo pode, amigo, em política. Mas existe uma coisa muito clara, que você, para ser sincero, não tem que subestimar ninguém. Porque muita gente leva o lado da opinião sincera, que a gente sente que pode acertar ou errar, mas muita gente leva pelo lado, está subestimando ninguém, não estou subestimando ninguém. A gente está falando dentro do quadro de lógica. Existe uma lógica e existe uma condição de possibilidade real e outra nenhuma. Então cada um tem sua condição. Mas a grande maioria, que não é o caso dele, estou só citando que a grande maioria entra numa condição dessas sem a menor chance. Somente um tsunami, um aborto, é que poderia isso acontecer. Está entendendo? Então, eu não sei quais são as razões, mas acredito que uma das razões é a própria reflexão, certamente. Então, vamos aguardar se de repente ele pode ou não pode retirar essa candidatura. Mas se de repente ele entender que deve, não, eu sou candidato, ligue para a emissora e diga, não, minha candidatura está confirmada. E a gente vai ver até o final, na verdade, se está ou não está confirmada a candidatura. Ou mande ela só mensagens. está confirmada a candidatura a partir do momento que existe a convenção e você parte para fazer a campanha. É verdade. Não é? Antes disso, é difícil. E eu acredito o seguinte, Davi, corroborando com o seu comentário, na pré-campanha tudo é possível ao quadrado. Se ainda na campanha, antes de homologar a candidatura, né? Ainda é possível você desistir, na pré-campanha é mais possível ainda. O Bruno Renan está dizendo, Davi, a prefeitura pintou o pórtico do Alto do Moura com a cor verde, que remete à legislatura atual. Não sei se é ao governo atual. Deve ser. Um desfavor para a cultura, já que o pórtico remetia ao barro. Não existe um vereador que acabe com essa questão do prefeito atual pintar tudo da cor do governo? Bom, veja, isso aí é uma questão colocada, real, viu, Zé Roberto, que está nos ouvindo, o Marcos Torres. Isso é uma questão meramente assim de cada um entender do jeito que e respeitar a opinião de cada um. Quando você tem por parte do governo, isso é padrão de governos, veja. Tudo que diz respeito a governo,
aí pinta da cor do governo. Aí até se questionou no passado, você pinta de vermelho, o cara ganha, pinta de azul. Aí ganha, pinta de verde, ganha, pinta de amarelo. E Quem por aí gosta vai. é loja de tinta, né? Exatamente. Pois é. Então, até fica um negócio meio contra. Agora, eu entendo assim, sabe? Eu, particularmente, não tenho nada contra a ideia de você padronizar as cores do governo. Agora, eu só sou contra essa história de você ter que mudar depois tudo de novo. É um gasto desnecessário. Por isso que eu vou respeitar aqueles que pensam, por exemplo, na característica do Alto do Moura é o barro, então vamos dar uma característica que represente aquilo, o bairro. Então eu entendo e concordo até com a ideia do ouvinte, tá entendendo? Eu concordo, ele tem suas razões, eu não vou discutir isso. Agora, isso fica a questão de cada um interpretar da maneira que o convém. Ô, Davi, o Juscelino Cícero está perguntando, Davi, Bolsonaro falou que só vai para o debate no segundo turno e se as perguntas forem combinadas. Ele quer saber o que é que você acha, se ele está com medo. Inclusive Lula também. Não, veja, a questão dele de declarar sobre ir para o segundo turno, eu vi isso aí. E ele tem suas razões e não tem. Eu, pelo menos, se eu estivesse lá, eu ia para os 2 turnos. Não é? Eu iria. E da mesma maneira que ele disse que não iria, o Lula também não quer ir. Porque o principal alvo aí, no caso, quem será mais atingido com a não ida deles para o debate é Ciro Gomes. E Ciro Gomes tem, por exemplo, nas presenças de Lula e o Bolsonaro nos debates, para tentar crescer, para dizer as verdades do Ciro em relação aos dois. Mas se por acaso esses 2 principais candidatos não forem, então o Ciro está fora da discussão de debate. Porque para estar dentro, no segundo turno, ele teria que derrotar um. Então, veja, isso é uma questão de estratégia que eu não vou discutir agora. Eu não vi, de repente, Bolsonaro dizer que tem que as perguntas serem dirigidas. E se ele disse isso, eu discordo dele. Não tem que dirigir nada. Combinar, Tem né? que falar do jeito que tem que ser. Cada um pergunta da maneira que quiser. E o entrevistado que desmanche a pergunta, sendo capciosa ou não, com argumentos, para desmoralizar também quem faz a pergunta. Isso. Então, eu concordo assim, nesse aspecto. Agora, sobre eles participarem ou não do debate, aí é o direito de cada um. E aí, como eu disse, quem vai sofrer é o Ciro Gomes. Antes do celular, o José Pedrosa Silva Neto está perguntando se você ainda vai ali na Boca Maldita. Está dizendo que nunca mais viu você por lá. Zé Pedrosa. Zé Pedrosa. Na verdade, Zé Pedrosa, eu tenho ido à tarde, né? Porque, na verdade, de manhã, nos afazeres, muitos pra gente, e aí quando eu chego aqui já são 9h30, 10 horas, e aí fica ruim, porque a Boca lá Maldita, como eles chamam, é bom mesmo de 7 da manhã, 7h30. Mas esse horário eu estou sendo impossibilitado de comparecer. É o horário do café mais da na manhã. parte da tarde, né? Agora, sábado, seguramente, eu estou lá, 8 da manhã até umas 11 horas, porque ali é um ponto de encontro muito interessante. Acho que ele está querendo uma aposta. Ah, não tenha dúvida. Então, ô campeão, vamos lá. Sábado, vamos marcar então. Sábado, a gente tá lá. Davi, Aí você tem... diz, Davi, eu sou aquela pessoa que me referi no programa de quinta-feira, entendeu? Ó, aqui a gente já tem uma bomba que acabou de ser publicada. O governador Paulo Câmara já começou a nomear os novos secretários para as pastas que eram indicadas por Eduardo da Fonte e André de Paula. Aí tem aqui já o nome, né? O Luiz Eduardo Cavalcante Antunes assume a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Carmen Lúcia Simões Magali Neves assume a Secretaria de Turismo do Pernambuco com a pasta que era do PSDB. O governador Paulo Câmara não quis nem saber de conversa com os aliados e aí acabou nomeando esses 4 nomes que depois a gente passa aqui durante o Cultura Entrevista quem foram. Agora, Bom, ex-aliados, então, na verdade, né? se confirma aquilo que a gente havia dito, né? Em relação à questão dos cargos que foram entregues, até eu coloquei assim, são 5 secretarias. Imagine você quantas pessoas atreladas a essa secretaria não tem, né? Entendeu? Então ele cumpre agora. Então fica absolutamente agora, viu, Tony? Depois dessas nomeações, naturalmente, o rompimento, não é? Então o rompimento. O que não foi uma coisa muito boa para o governo. Não foi. Eu vou passar os nomes aqui só para a gente confirmar. Não Luiz, foi uma coisa muito boa para o governo, o rompimento desses partidos. Não foi. Passar para você o nome. Luiz Eduardo Cavalcante assume Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Carmen Lúcia Simões Megali Neves assume Secretaria de Turismo do Estado. José Fernando Tomé Jucá foi nomeado secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E Inara Santos Melo foi nomeada secretária de Meio Ambiente do Estado. Ela é do Tem PCdoB. outras coisas mais, não?
Tem outras mudanças que vão naturalmente acontecer, acho que até antes do São João, assim como também por parte da Prefeitura Municipal do Recife, viu? Tem outras, porque essas pessoas, o Dudu, por exemplo, tem indicações na Prefeitura do Recife. E aí não serão só perdas no governo, também no governo municipal. Sei lá? Sei lá!